O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instantinho. Jesus, manso e humilde de coração. Ontem nós falávamos sobre os graus da oração, começamos a falar sobre os graus da oração, e hoje o Evangelho fala também de 2 necessidades básicas do corpo: a cura das nossas enfermidades, e fala também da providência do nosso dia a dia, aquilo que vai fazer com que consigamos viver nesta terra. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas se a gente não comer e beber, a gente morre. E Deus está, sim, muito atento às nossas necessidades. Faz uma experiência, uma hora dessa, vai andar num parque e vê se ali os animaizinhos estão em crise. Eu nunca vi as cutias em crise, cada vez mais bonitinha. As passarinhos, né? As ararinhas, os periquitinhos, faz uma festa, e eu também nunca vi eles preocupados com comida, com bebida, né? Você vai ver lá, os peixinhos estão lá no rio. Os animais, eles não têm problemas existenciais, porque a vida animal deles, ela é provida
por aquele que criou o céu e a terra. Eu nunca vi animal drogado, com problemas psiquiátricos, com problemas espirituais, porque eles não têm alma. Quem cria esses problemas para nós somos nós mesmos. O pecado, meus irmãos, é querer ser autossuficiente, é querer viver a vida sem Deus, e isso não dá certo. Aí quando Jesus apareceu, quando Deus se fez homem, apareceu no meio do povo, aqui o Evangelho está dizendo que muitos iam atrás de Jesus por conta das inúmeras curas físicas que ele fazia. Ele aliviava as dores das pessoas. O que os médicos, o que os remédios, o que os sábios e os curandeiros da época não conseguiam fazer, Jesus fazia, porque ele é Deus. Isso dava uma credibilidade imensa para ele, porque ninguém tem esse poder sobre a natureza, né? Poder sobre a natureza, quem tem é Deus. Só Deus pode multiplicar pães, né? 5 pães, 2 peixes, para mais de 5.000 pessoas, e ainda guardar 12 cestos cheios daquilo que sobrou. Então, são sinais clamorosos, e não somente lá na época histórica que Jesus caminhou na Judéia e na Galiléia, não, na história da igreja, através dos seus santos, os milagres foram ainda mais abundantes, porque os santos evangelhos relatam para nós 3 ressurreições. São Vicente Ferrer, um santo da Idade Média, ressuscitou 29 pessoas. E quando a igreja estava contando os milagres de São Vicente Ferrer, a hora que deu 800 e lá vai pancada, o postulador da causa dos santos disse: ou vocês param de contar os milagres desse homem, ou então vocês nunca vão canonizar ele, porque eram inúmeros milagres. E Jesus deixou claro: aqueles que creem em mim farão as minhas obras ainda maiores do que eu a fiz. Mas padre, então agora se a gente não fizer milagres, nós não somos seguidores de Jesus? Se nós não fizermos milagres em prol dos nossos irmãos que estão sofrendo, isso denota uma fraqueza na nossa fé? Não. Santa Teresinha no Menino Jesus, enquanto viveu no Carmelo, não operou nenhum milagre. Tudo na vida dela foi ordinário. Deus quis exaltar Santa Teresinha depois da morte, porque a morte física de um santo é uma expansão do seu amor, para mostrar para nós que a igreja católica, aquilo que Santo Tomás de Aquino ensina, são vasos comunicantes: igreja triunfante, o céu; igreja militante, a terra; igreja padecente, o purgatório. São vasos comunicantes. Por isso que nós podemos pedir com muita cautela, né? Não de forma assim interesseira, mas pedir mesmo com confiança. Cautela aqui é com fé católica, a intercessão dos santos. Tanto é que para canonizar um santo tem que ter inúmeros milagres comprovados pela ciência. Carlo Acutis, Beato Carlo Acutis, realizou um milagre tão grande aqui no Brasil que foi a causa da sua beatificação. Madre Teresa de Calcutá, pela sua intercessão, Deus realizou milagres, que foi a causa da sua canonização. Padre Pio, nem se diz, São João Bosco, Santa Gema Galgani, os santos que a gente pede intercessão, Santo Antônio. Por quê? Porque eles estão vivos diante de Deus. Quando a gente está precisando de uma coisa, a gente não passa um WhatsApp para alguém? Fala: fulano, você pode resolver isso aqui para mim? Você dá uma ligadinha, a pessoa atende do outro lado e ela vai dizer: posso ou não posso, ou então posso daqui um pouquinho. Assim são os santos. Você conversa com eles, passa um WhatsApp para Santo Antônio, passa um WhatsApp lá para São Pedro, São Paulo, para o Padre Pio,
Qual que é o teu santo da devoção? São Francisco, Santa Clara, São João Paulo II, os santos dos nossos tempos que estão aí esperando milagres para sua beatificação e canonização. E nós, muitas vezes, ao invés da gente pedir com insistência, com humildade, a gente fica lamuriando. Eu fico imaginando o coração de Jesus, a alegria que Ele tem de atender às nossas necessidades. Então, meus irmãos, não vamos aqui ficar complicando demais a nossa vida, porque o Evangelho de hoje está mostrando que Jesus, nosso Senhor, está muito atento aos doentes e àqueles que precisam dos bens materiais. Muitas pessoas reclamam porque não tem tempo para rezar, reclamam porque não consegue ter uma vida interior que gostaria. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: tempo é uma questão de preferência, porque se você tiver um semestre, 6 meses sem precisar trabalhar, 6 meses em casa, tranquilo, sem precisar trabalhar, você vai receber do mesmo jeito, ou melhor, você vai receber dobrado, você vai receber 2 vezes o teu salário, mas você vai ficar 6 meses procurando ser um homem de oração, uma mulher de oração. Você acha que vai ser fácil? Vai ser difícil do mesmo jeito, porque para a gente rezar, não é por causa do trabalho, não é porque eu sou padre, porque eu tenho que ir para as comunidades, não é porque eu tenho que trabalhar, não é porque eu tenho filho pequeno. Mentira, isso é conversa fiada. A gente não consegue rezar e ter uma vida de oração e uma vida interior, porque a gente não prefere Deus nos momentos corretos. E os graus da oração, eles se darão pela nossa fidelidade. Se formos fiéis a cada passo, Deus aumentará a graça em nós e, consequentemente, os graus de oração, que também são termômetro para o grau do amor e de todas as virtudes, irão crescer em nós. Ontem falávamos sobre os 9 graus da oração. Muito bem. Então vamos recordar aqui rapidamente o que nós trouxemos ontem, né? É importante, cada vez mais importante, estarmos em sintonia com o Espírito Santo, para que esses graus eles possam crescer em nós. Isso. Deixa eu ver onde que eu parei aqui, para a gente começar justamente da onde o padre parou. Falei ontem da oração vocal e da oração afetiva, meditativa. Hoje nós vamos falar da oração afetiva. Muito bem. A meditação constitui o 2º grau da oração. E nela as almas percebem melhor os chamamentos e convites diversos que faz o Senhor. Ensina-nos a teologia que a meditação consiste na aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural, a fim de nos convencermos dela e nos movermos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Exemplo: humildade. Enquanto você não meditar muito sobre a humildade, ler, meditar, entender, rezar com os santos, você não vai conseguir receber essa graça. Virtude da pureza, a castidade. Você já parou para meditar o que é castidade? Gente, se as coisas não estão claras na nossa mente, não estará no nosso coração e na nossa vontade. Então a meditação nada mais é que uma iluminação da inteligência para aquecer a nossa vontade, para que a gente possa obedecer a Deus. São João Bosco, ele dizia isso para os seus jovens: meus filhos, jamais na vida de vocês negligencie a meditação. Padre, aonde que o senhor faz meditação? Eu faço meditação sobretudo na liturgia das horas. É na liturgia das horas que eu rezo a palavra de Deus, a meditação da liturgia das horas, mas também livros de oração, Intimidade Divina, do padre
Gabriel de Santa Maria Madalena, a prática do amor de Jesus Cristo, Filoteia de São Francisco de Sales, a imitação de Cristo. Frei Gilson gosta muito da imitação de Cristo, por isso que tanta gente ouve o programa do Frei Gilson. O que o Frei Gilson faz e toca o coração de todo mundo? Aquilo é uma meditação. Mas com todo respeito a Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo e todos que rezam aí pela internet, até eu mesmo que gravo uma homilia, eu não troco a minha meditação pessoal por padre nenhum, com todo respeito, porque lá eu encontro Deus mesmo, eu encontro o Espírito Santo na hora que eu abro um livro dentro do meu quarto, quietinho, ou então numa praça, ou então dentro de uma capela, e ali você vai meditar, você vai ler sobre coisas importantes que Deus quer te falar, e não só te falar, te conceder. Neste grau, será essencialmente utilizada a razão, sem a qual a meditação não poderá efetivar-se. Está vendo? Por isso proclama o apóstolo: orarei com o Espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Esta forma de orar é um dom particularíssimo de Deus, no qual as almas são introduzidas e inebriadas no amor divino. Quer ver? Quem já parou para meditar um pouquinho e conseguiu fazer uma meditação de 25 minutos, 40 minutos, meia hora, se você fez a meditação certinho, se você leu o texto, conversou com Deus, aquilo fica ressoando no teu coração o dia inteiro. Até o lugar que você estava, você fica pensando nele. É como, você fica apaixonado, é igual criança apaixonada, adolescente, pensa no namoradinho 25 horas por dia, e aquele momento ele te chama de novo, ele te convida de novo a você ir lá. A alma absorta e embevecida, não resta ocasião para pensar em si mesma, pois só se ocupa do que diz respeito ao amado. São Francisco de Sales ensina que, para bem meditar, devemos nos colocar na presença de Deus, invocando e considerando os seus mistérios, entregando-lhe os nossos afetos e tomando firmes resoluções. Eu não consigo rezar. Sabe por que não consegue rezar? Porque está muito preocupado. Oferece a preocupação e começa a rezar. Eu não consigo rezar porque eu estou nervoso, estou com raiva, aconteceu uma situação difícil. Respira, reconcilia com você mesmo, veja o jeito que você está, não importa o jeito que você estiver, não importa o estado emocional que você esteja, assuma isso, entrega e começa a rezar. A pessoa pode rezar até depois que ela comete, Deus o livre e guarde, um pecado horrível e mortal, porque muitos rezaram quando cometeram pecados horríveis e mortais e foram salvos. Padre, então você está dizendo que a gente pode pecar do jeito que a gente quiser e depois é facinho rezar? Não é facinho rezar não. As pessoas que cometem pecado mortal, depois a luta é muito grande porque elas se sentem condenadas. Você não vai cortar a tua mão para ir lá no médico: médico, conserta aqui para mim, né? Ninguém faz isso, né? É doido, né? Então ninguém quer pecar, mas se pecar, como diz São Bento, jamais se desespere da misericórdia de Deus. Qual que é a tua oração se você cair num pecado mortal? Misericórdia, Senhor, tende piedade de mim, Senhor. O Senhor é todo amor, todo misericórdia. Seja humilde, seja pequeno. Este infeliz clamou a Deus e foi ouvido. Já a oração afetiva, terceiro grau da oração. Hoje, feriado, o padre vai fazer a homilia um pouquinho mais devagar, tá bom? Já a oração afetiva ocupa o terceiro grau da oração. Ela é uma espécie de meditação simplificada e orientada para o coração, na qual predominam os afetos da vontade sobre o discurso do entendimento. Vou dar um exemplo. Tem dia que você vai abrir um livrinho para rezar imitação de Cristo. Maravilhoso o texto. Mas não é aquilo. Parece que já está indo direto, não está precisando nem de livro. É o coração.
Você já está derramando ali o teu afeto na presença de Deus. Às vezes ler ali vai te cansar, então agora você já está mais domesticado pelo Espírito Santo. O terceiro grau de oração, ele é mais deleitoso, ele é mais gostoso de fazer, no sentido que você está na presença de Deus e não quer perder essa presença nem pelas coisas sagradas. É um amor que vai crescendo, gente. Ser santo é ser apaixonado, ser santo é ser fundido em Deus. E aqui a santidade ela vai acompanhar com a oração, não tem outro jeito. Então, se a gente virar espectador de missa, né? Desculpa, e ficar abrindo, fechando a boca, rezando vocalmente o resto da nossa vida, isso não é o que Deus quer para nós, gente. Não quer. Está aí os carmelitas seculares na escola da oração, Frei Maria Eugênio e Santa Teresa d'Ávila, mas também todas as escolas, né, de espiritualidade, beneditinos, os inacianos, não tem como fugir. Jesus rezava e rezava muito, São Paulo rezava e rezava muito, Nossa Senhora rezava e rezava muito, São José rezava demais, e a turma fica com essa conversa de salário mínimo aí. Não tem jeito, gente. Nós temos que pedir a Deus o dom da oração, o dom do encontro, o dom da vontade de estar na presença de Deus. A oração afetiva representa um profundo descanso para a alma, uma vez que diminuiu o rude labor da meditação discursiva. Em relação a esse pormenor, incomparáveis são as vantagens espirituais concedidas nesse terceiro grau. Uma união mais íntima e profunda com Deus, pela qual nos aproximamos cada vez mais do objeto amado, um desenvolvimento especial das virtudes infusas em conexão com a caridade, além de consolos e suavidades sensíveis que servem de estímulo e alento para a prática das virtudes cristãs. Aqui Deus começa a infundir as virtudes, né? O que são virtudes infusas? Nossa, aquela pessoa ali parece que é impossível ela pecar contra a castidade. Isso é uma virtude infusa. Nossa, mas aquele tem um dom de fortaleza, que ele é tão forte, ele é tão corajoso, não tem medo de nada de ninguém. Aquilo é uma virtude infusa. Nossa, mas que a pessoa trabalha com alegria, sorri, parece que não se cansa. É uma virtude infusa. E é esse crescimento que Deus quer fazer conosco. Mas nós precisamos entrar numa escola, a escola da oração. A gente precisa se matricular. Quantos bons livros, quantos mestres espirituais, e depois a gente tem que começar a colocar isso em prática. Os frutos da oração afetiva não são medidos pela quantidade de consolações sensíveis, mas pelas manifestações cada vez mais intensas das virtudes: humildade, mansidão, caridade, alegria. A pessoa está sofrendo, está rindo, rapaz, uma alegria que transborda, um carinho, uma suavidade. De onde que vem isso? Dom de Deus, Espírito Santo, uma sabedoria. Às vezes a pessoa fala: Padre Braulio, você tem uma memória. Não tem memória de nada, esse é o Espírito Santo, eu só fico aqui parado, ele faz, entendeu? Porque algumas virtudes infusas você também já recebeu. E Deus quer alargar isso, e quando isso vai tomando conta, começa a nascer mais um santo na face da terra. Vamos falar aqui da simplicidade e do recolhimento infuso, depois nós continuamos em outra homilia, senão vai ficar muito extenso. Simplicidade e recolhimento infuso. A oração afetiva é salário mínimo para todo mundo, viu? Oração vocal, primeiro grau. Oração de meditação, segundo grau. Oração afetiva, terceiro grau da oração. Se você ainda não atingiu esse terceiro grau, olha, tem alguma coisa errada, porque não é complicado chegar na oração afetiva, de jeito nenhum. Você é batizado, você é crismado, você está na graça de Deus. Se você for um menino de oração, uma menina de oração, todo dia você fazer o seu colóquio com Deus e parar de ficar muito discursando com a boca e com a mente, e começar a conversar com Deus e desejar Deus.
Muitas pessoas que vêm à missa todos os dias é porque já experimentaram a oração afetiva. É uma coisa que não quer perder, a pessoa não quer perder mais um dia sem Jesus. Então aqui, gente, é algo muito simples que a gente pode chegar. Agora, oração de simplicidade e recolhimento já é transição da terceira para a quarta morada, tá bom? Simples visão, quarto grau. Simples, oração de simplicidade, o nome já diz, simples visão, olhar amoroso a Deus ou as coisas divinas, que acende na alma o fogo do amor. Eis o quarto grau, conhecido como oração de simplicidade. Os 3 primeiros graus de oração pertencem à ordem ascética, da qual sobressai o esforço. Já este quarto grau representa a transição progressiva e gradual à mística, quarta morada, que é a ação direta da graça. Você começa a ser mais passivo do que ativo. Presta atenção na vida, nós somos muito ativos, nós queremos comandar, nós queremos controlar tudo tem que estar aqui, tudo tem que ser eu, isso leva para a oração. É assim com Deus, do jeito que você é com o marido, você vai ser com Deus, do jeito que o padre é com o povo, ele vai ser com Deus, do jeito que você é como filho, com teu pai, você vai ser com Deus. Tem gente que não tem submissão, orgulho, por isso que não tem grau de oração elevado, porque quem tem grau de oração elevado é porque é submisso a Deus. Submetei-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no derradeiro momento Ele vos exalte. Submetei-vos a Deus. Quem atingiu a oração de simplicidade é porque é uma criança na presença de Deus, é uma dama que se deixa conduzir pelo seu cavalheiro. Esse é o segredo. Nesse estágio, a alma é levada por um ardente desejo de glorificar a Deus e buscá-lo em pequenos afazeres, unindo-se a Ele com um olhar carregado de amor, como afirma Santa Teresa, abre aspas, para aproveitar neste caminho e subir as moradas desejadas, o essencial não é pensar muito, mas amar muito. Escolhei de preferência o que mais vos conduz ao amor. Talvez nem saibamos o que é amar. O que não me espanta, minhas filhas. Não consiste o amor em ser favorecido de consolações. Consiste sim numa total determinação e desejo de contentar somente a Deus em tudo, em procurar o quanto pudermos não ofendê-lo, e em rogar-lhe pelo aumento contínuo da sua honra e glória do seu Filho, e pela prosperidade da Santa Igreja Católica. Aqui está o amor. Amor para Santa Teresa é o Christototus, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e os interesses de Jesus. Os interesses de Jesus, sacramentos, a propagação da fé, a reforma em todos os sentidos da igreja, a salvação das almas. Isso caracteriza o que a gente ama, porque se a gente só vem na igreja por causa de interesse, a gente vai se assemelhar a esses coitadinhos do evangelho, que ia atrás de Jesus por causa de pão, por causa de milagre, por causa de doença, e ficava só nisso. Não, Deus quer dar mais, Ele quer dar as graças para que desperte a fé, quer dar o pão e o peixe, quer dar a cura e a libertação, para que aconteça o amor, o dom maior. Aspirai os dons superiores, 1 Coríntios capítulo 13. Agora nós falamos sobre o recolhimento infuso e terminamos. O recolhimento infuso é o 5º grau da oração, sendo o primeiro da escala contemplativa. Ele se caracteriza pela união do entendimento com Deus, na qual não se abandona as coisas exteriores para entrar no íntimo da alma. A pessoa sente um recolhimento suave, que a chama é uma chama interior, é o fogo do Espírito Santo que começa a lastrar na alma. E aquilo faz com que tudo do lado de fora não tenha valor mais. Tudo é seco,
tudo é frio, tudo é feio, tudo é menos. Mas a pessoa não desvaloriza ninguém, pelo contrário, ama tudo em Deus, mas tudo aquilo é nada. Você está entendendo? Pessoas, nossa, olha, fulano é muito bonito, fulano é maravilhoso, aquele carro é muito bom, sabe, aquelas coisas, aquela paróquia é a melhor que tem, sabe, isso aí começa, a pessoa olha, dá valor, não menospreza ninguém, respeita todo mundo, mas isso não é nada, porque os sentidos praticamente já estão mortos, os olhos, os ouvidos, a boca, o paladar. Para dar um exemplo, Madre Teresa de Calcutá está preocupada com essas coisas? Santa Faustina, São João Paulo II está preocupado com essas coisas? Os santos dos nossos tempos, que a gente vê tantos santos maravilhosos dos nossos tempos, os santos, eles não, parece que as alegrias dos santos são as alegrias de Deus. Começa a viver, o Cristo começa a viver no 5º grau de oração, começa a acontecer aquilo que São Paulo dizia aos Gálatas: vivo, mas já não eu. Gálatas 2:20. Começa a morte mesmo do homem velho, e a pessoa já fala: eu não quero esse homem velho mais, eu quero o que Deus tem para mim. A pessoa sente um recolhimento suave que a chama ao interior de si mesmo, desejando estar a sós com Deus, rompendo todas as bagatelas que prendem a terra. A alma se entrega à vida interior, mortificando os sentidos e insistindo no amor ardente a Deus. Recebe ela, nesta etapa, uma admiração deleitosa que dilata a alma e enche de gozo e alegria ao descobrir em Deus tantas maravilhas de amor. Ademais, penetra sem esforço os mistérios divinos contidos nas palavras do Santo Evangelho, o que nos anos inteiros de estudo não podia conseguir. Está vendo? Pode matricular em qualquer faculdade de teologia, pode falar 50 milhões de línguas, latim, grego, espanhol, sei o que, blá, 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 hebraico. Aqui a gente vê um São José de Cupertino, a gente aqui vê um São Bento José Labre, um São João Maria Vianney, homens que não eram letrados, mulheres que não eram letradas, Conchita Armida, Santa Catarina de Sena, que era analfabeta, e aí a gente vai ver que eles têm um conhecimento de Deus, e uma intimidade de Deus, e um poder de intercessão. Que misericórdia! Amanhã a gente continua a 3ª parte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mas tem uma coisa que a gente tem que fazer. 1º grau de oração, oração vocal. 2º grau de oração, oração meditativa. 3º grau da oração, oração afetiva. 4º grau de oração, oração de simplicidade. 5º grau de oração já é o recolhimento. Isso mesmo. Começa a ter o recolhimento. Simplicidade é o 4º grau de oração. O 5º, o recolhimento infuso. Depois, o 6º grau, nós vamos falar sobre ele, que é a oração de quietude. Então, 1º grau, 2º grau e 3º grau, oração vocal, oração meditativa, oração afetiva. Isso está aqui ao dispor de todos nós. Todos nós podemos ter oração afetiva, pelo menos. Simplicidade e recolhimento infuso já são a transição da cética para a mística. Recolhimento infuso é próprio de 4ª e 5ª morada. E nós vamos entrar no grau da quietude e vamos acalmar a nossa inteligência, nossa vontade, nossa memória, mortificar os sentidos, fazer o deverzinho de casa, nem que seja oração vocal bem feita, porque quem faz oração vocal bem feita, medita bem. Quem medita bem já está rezando afetivamente. E se você perseverar na oração afetiva, rapidinho, Deus começa a fazer uns carinhos diferentes na nossa vida.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém. Com alegria e gratidão, façamos o nosso ofertório.